Uma alegria tão grande estar aqui com vocês hoje, na casa do Senhor. O salmista fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui na casa do Senhor para falar de temas que são importantes ao coração do Senhor. E vamos falar de finanças hoje. Vamos lá. A gente vai falar sobre vida e dinheiro. Mas antes, deixa eu dar algumas palavras introdutórias. Deixa eu talvez explicar o porquê que eu estou aqui hoje, né, de fato. Primeiro, eu sou casado com a Alessandra. Esse ano nós completamos 25 anos de casado. Então, eu já estou com 52 anos. Titio, velhinho, já quase. Vovô ainda não, né? Vovô ainda não. Meus filhos estão aqui. Eu tenho 4 filhos. O Pedro, o Luiz Felipe. O Pedro com 17 anos. Quase 18, vai fazer 18 em novembro. Ele está naquela fase que agora a gente precisa apresentar. Ele falar a idade e falar assim, não, mas faço 18 em novembro. Aquela vontade de fazer 18 anos, né? A gente fala, calma, Pedro, depois que fizer 18 anos, você vai querer que não passe tão rápido assim, né? A gente sabe. O Luiz Felipe com 14, quase 15, vai fazer 15 em novembro também. O Thomas Levi com 9 anos e a Ana Beatriz com 4 aninhos. Deus tem sido muito bom para a nossa família. Na nossa trajetória, a gente tem experimentado da fidelidade do Senhor. Tanto eu quanto a minha esposa, em algum momento das nossas vidas, momentos muito próximos, mas tomamos a decisão de nos desvincular do mundo corporativo. Eu como profissional de finanças, minha esposa como farmacêutica, trabalhava também na indústria farmacêutica e num determinado momento, Deus falou muito forte ao coração dela, no seguinte sentido, Alessandra, você precisa ser mãe e não uma executiva de sucesso numa empresa farmacêutica. E ela decidiu abrir mão daquela carreira para cuidar dos nossos filhos e da nossa família. Eu acho que não vou ter tempo de comentar hoje por aqui hoje tantas experiências que a gente teve nesse sentido, mas a mão de Deus esteve presente, abençoando o desejo, o intuito no nosso coração de servi-lo. Certamente vocês podem imaginar, a Alessandra estava num momento muito interessante da carreira dela, uma carreira meteórica, ela estava na trajetória para ser uma das diretoras mais jovens na indústria em que ela pertencia, mas ela abriu mão em prol de um projeto de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos filhos. Alguns anos mais tarde, já depois de ter, trabalhado alguns bons anos na indústria e como profissional de finanças, Deus também tocou muito forte no meu coração no seguinte sentido, Fábio, acho que tem algo de mais valor para você fazer fora do mundo corporativo. E eu entendi de Deus me chamando para compartilhar essa experiência que até aquele momento Ele havia me permitido construir. Compartilhar essa experiência com famílias, com pessoas, para que essas pessoas e famílias pudessem lidar melhor com as suas realidades financeiras. E é isso que eu faço hoje, e é por isso que eu estou aqui, né? Com um coração desejoso de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado também nessa trajetória. Em 2019, eu tive uma oportunidade muito interessante das mãos de Deus também, de participar de um congresso, uma convenção nos Estados Unidos de planejadores financeiros cristãos. Tive acesso a essa informação, Deus colocou no meu caminho também de uma forma muito interessante, e fui para lá participar dos Kingdom Advisors, os consultores do reino. Um evento grandioso, quase 3.000 profissionais de finanças, naqueles mega hotéis, né? Nos Estados Unidos tudo é grande, né? Uma coisa interessantíssima. Então estávamos lá, e a experiência é muito marcante, porque eu pude estar do lado desse pessoal, gente profissional, executivos, né, da área financeira, louvando ao Senhor, né, com os braços erguidos, reconhecendo o senhorio de Jesus. Falei, que maravilha, esse é um pedaço do céu, né, aqui na terra. Mas a minha participação lá foi além disso, simplesmente experimentar, né, ter esse contato com eles. Eu também tive contato com a indústria de produtos e serviços financeiros, nos Estados Unidos, obviamente, voltados para cristãos.
Ou seja, gente fazendo gestão de fundos de investimento com uma mentalidade cristã, com um propósito maior do que simplesmente fazer dinheiro em cima de dinheiro. Corretores de seguro, seguradoras, planejadores financeiros, certamente. Ou seja, toda uma estrutura, uma indústria realmente voltada para atender o público cristão, com valores do reino, com princípios bíblicos. E eu olhei para aquilo tudo e falei, meu Deus do céu, e pensei do Brasil, na nossa pátria amada. E caiu como uma bomba na minha cabeça. A gente não tem absolutamente nada no Brasil que aponte nessa direção. Infelizmente. E ali naquele momento, a gente recebe do Senhor esse desafio. Eu falei, ok, se não tem ninguém, a gente vai começar a fazer isso. Né? E por que eu estou falando toda essa introdução? Porque vocês podem ver, existe um logo ali em cima chamado Bridgen, esse é o nome da minha empresa, da consultoria, e a Bridgen foi criada com esse propósito, de compartilhar valores do reino, que façam a base, que construam a base para um planejamento financeiro, para que a gente tenha referências bíblicas sólidas na hora de fazer a gestão daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então isso explica um pouco do que eu estou fazendo aqui e de como eu gostaria de conduzir esse nosso papo hoje. Minha ideia é compartilhar com vocês princípios do reino sobre vida e dinheiro, trazer, com a bênção do Senhor, uma perspectiva renovada, algo que os inspire também a buscar no Senhor respostas para um tema tão espinhoso, muitas vezes, que é o dinheiro. Né? Eu quero também convidar vocês, ao longo de tudo aquilo que eu vou estar expondo aqui, se você tiver perguntas, guarde para o final. A ideia é que no final desse nosso bate-papo a gente possa interagir, né? E vocês podem fazer perguntas. Se eu não souber responder, eu digo não sei responder, eu vou pesquisar e me comprometo a voltar com vocês, mas façam perguntas, né? Não tenham receio. E eu sei que vai haver perguntas do tipo, e Bitcoin? Né? É legal investir em Bitcoin? Não tem problema, a gente fala de Bitcoin também, tá? Mas queria convidá-los desde já a também estarem engajados nessa nossa conversa e que depois a gente possa conversar e tirar dúvidas que vocês eventualmente tragam aqui para a gente, tá bom? Então vamos falar sobre vida e dinheiro, uma perspectiva renovada para as suas finanças pessoais. Eu acredito muito que a gente precisa começar pelo começo. Né? Não sei quantos de vocês conhecem o Simon Sinek. Ele escreveu esse livro Comece pelo Porquê. E ele apresenta esse diagrama, né, esses 3 círculos, de fora para dentro, o que, o como e o porquê. E muitas vezes a gente começa, né, a nossa discussão e a gente para, né, nos círculos mais exteriores. Por exemplo, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre planejamento financeiro. Estaria ali no círculo exterior, vamos falar sobre o planejamento financeiro. Como faz o planejamento financeiro? Aí as pessoas, se dedicam a discutir os investimentos. Né? E hoje em dia é muito comum a gente falar sobre investimentos. A gente é bombardeado por anúncios, gente ligando para a gente, oferecendo produtos de investimento. Né? E por quê? Bom, primeiro que dá dinheiro, né? Para quem oferece esse tipo de produto, dá dinheiro. Né? Os bancos estão aí, os assessores de investimento estão aí. By the way, existe algum profissional da área financeira aqui conosco hoje, que trabalha em banco ou numa assessoria de investimentos? Você tem? Ok. Levanta a mão se você tiver aí, já vi. 1, pelo menos, ok. 2, ok. Então eu preciso medir mais as minhas palavras, né? Para conversar com vocês. Mas é isso, é ou não é verdade? Poxa, é um mercado pujante, né? E ok, eu acho inclusive que o mercado brasileiro está passando por uma revolução muito interessante. Se eu perguntasse para vocês com quem você iria tirar suas dúvidas sobre as suas finanças pessoais ou tema de finanças em geral há uns 10, 15 anos atrás, eu tenho certeza que você me responderia,
é o meu gerente de banco. É com ele que eu me aconselho. É com ele que eu tiro as minhas dúvidas. Esse mercado mudou hoje, né? Há uma gama de profissionais hoje. O advento da modalidade de assessoria de investimentos, né? E eu posso citar nomes, são grandes casas. XP, BTG Pactual, Orama, Genial, estão todos aí. Prestaram um serviço muito interessante para toda a população brasileira, no sentido de democratizar o acesso de investidores comuns, pessoas comuns como nós, a modalidades de investimento mais sofisticadas, ok? Mas parece que a discussão para por aí, é um investimento pelo investimento. E esse gráfico, essa ilustração, nos desafia, nos convida a uma reflexão do porquê. Poxa, mas por que eu faço os meus investimentos? Qual é a verdadeira razão? O que efetivamente eu estou buscando, né? E muitas vezes a gente se depara, a gente vai na onda, né? Existe uma certa... parece que o vento nos sopra. E eu costumo comparar a nossa situação financeira, nosso patrimônio financeiro, muitas vezes, né? Dedicado a investimentos, como um grande barco, né? Um barco à vela, né? Vocês gostam de velejar? Quem gosta de velejar aqui? Pois é, velejar é uma coisa distante um pouco, né, da nossa realidade. Eu acho muito bonito, né? Não tenho a mínima ideia de como fazer, mas acho bonito. Os barcos são lindos de se admirar. Então, eu comparo a nossa realidade financeira, ou pelo menos os nossos recursos, né, disponíveis para investimento, como um grande barco. Um barco bonito, um piso encerado, um mastro cromado, e a gente coloca no mar, a gente issa as velas e fala assim: vai vento, sopra que eu vou, para onde você me levar. Isso para mim se compara aos investimentos que são feitos sem um objetivo claro, sem um propósito definido. Muitas vezes essas ofertas chegam para a gente dessa forma: olha, aqui vai render mais. Mas vai render mais para quê? Só para ir vento. Para que eu quero esse rendimento maior? Para que eu estou fazendo essas perguntas, gente? Para que a gente pare um pouco e reflita no porquê. Por que fazer investimentos? Quais são os objetivos que eu verdadeiramente estou buscando ao fazer esses investimentos? E eu deixo ali um questionamento no final. Por que nós devemos cuidar da nossa vida financeira, né? Eu gosto sempre, quando eu entro num processo de aconselhamento, com os meus clientes de uma forma geral, de propor para eles 3 perguntas, para reflexão mesmo. Porque a ideia é um pouco colocar em perspectiva o que realmente tem valor nas nossas vidas. Eu vou colocar essas 3 perguntas para vocês aqui, para que vocês reflitam um pouco, pensem assim internamente. Não precisa me responder agora, mas levem para vocês essa reflexão. Então, por exemplo, a primeira pergunta diz assim: você tem todo o dinheiro necessário para viver confortavelmente agora e no futuro? É um cenário, tá claro? Ou seja, dinheiro não é mais problema para você. A pergunta é: como você viveria a sua vida? Você mudaria alguma coisa? Pensa. Te dá 10 segundinhos para você pensar. Se dinheiro não fosse restrição para você, se você tivesse acesso a todos os recursos que você desejasse, você mudaria alguma coisa na sua vida? Seja honesto, seja honesta, né? O que você faria com todo esse dinheiro? Para onde aponta a tua bússola? Para onde se inclina o teu coração? Pensou? Vou passar para a segunda pergunta. Agora você visita um médico. Os médicos estão presentes nessa... Tem algum médico aqui, algum profissional da saúde também? Temos. Nós amamos vocês, profissionais da saúde. Os médicos nos dão boas notícias, mas às vezes eles não dão notícias tão interessantes assim. Veja essa pergunta. Você visita o médico e é informado que você terá entre 5 a 10 anos de vida. Mais um cenário. A boa notícia é que você nunca se sentirá doente. Você estará sempre gozando das tuas boas condições. A má notícia é que você não saberá exatamente o momento de sua morte.
Está claro o cenário? De 5 a 10 anos, vida normal, vida que segue, mas você não sabe quando você vai passar desta para a melhor. O que você faria com o tempo que lhe resta de vida? Mais uma vez, para onde se alinham as suas prioridades? E a terceira pergunta. Agora o médico lhe diz que você só tem um dia a mais de vida. Ou seja, game over. Acabou, não tem mais tempo. Note seus sentimentos diante do inevitável. Reflita sobre realizações e projetos inacabados e pergunte-se: o que eu perdi? Quem eu não consegui ser? O que eu não consegui atingir? É muito interessante entrar num diálogo e desenvolver o diálogo em torno dessas perguntas. E eu já tive assim, experiências realmente marcantes, ao ponto de ver pessoas se emocionando. E eu não sou psicólogo, né? Deixa eu deixar bem claro isso também. Isso não é uma terapia quando a gente presta esse tipo de serviço, mas é realmente, eu entendo como uma provocação, é um convite à reflexão, né? De uma forma mais suave. Mas a ideia é realmente tirar um pouco a gente, e toda vez que eu compartilho essas perguntas com os meus clientes, eu refaço esse exercício para mim também. E é interessante como, às vezes, invariavelmente, a gente se coloca fora da nossa zona de conforto. E por que isso? As pessoas geralmente buscam uma assessoria financeira, uma ajuda de planejamento financeiro, pensando que todas as soluções, muitas vezes, vão estar no dinheiro. Ou seja, me ajuda a arrumar o meu orçamento, porque assim a minha vida vai melhorar. Óbvio que tem um aspecto correto e positivo, né, nessa abordagem, mas a conclusão que muitas vezes a gente chega ao repassar essas perguntas é que coisas de muito valor, de importância altíssima na nossa vida, muitas vezes não dependem de dinheiro. Sabe qual é o tipo de resposta que muitas vezes eu encontro aqui? Tempo com a família. Eu estou gastando pouco tempo com a família. Gente, se eu morrer hoje, vai ter tanta coisa que ficou para trás, eu não vou ter tido tempo de fazer. Está errado. Cuidar dos pais, cuidar dos filhos, estar presente na igreja, responder a um chamado do Senhor, essas coisas vêm à tona quando a gente discute essas questões. E veja, qual o dinheiro que precisa para a gente resolver esse tipo de coisa? A princípio, não. E se você perguntar, mas isso realmente é importante na sua vida? Sim, é a prioridade número 1. E o que você está fazendo aqui buscando assessoria financeira, consultoria financeira? Vai tratar da sua família, vai gastar tempo com seus pais, vai pedir perdão para aquela pessoa que você está carregando um rancor até hoje. Isso é prioridade na sua vida. Percebe como aqui a gente começa a ter mais clareza em relação a coisas que são realmente importantes? Vida versus dinheiro. A gente começa a separar o joio do trigo, a gente começa a dividir águas. E quando você começa a ter uma perspectiva do que é realmente importante na sua vida, você começa a lidar melhor com as questões financeiras. E esse é o meu ponto aqui. O meu ponto é desenvolver com vocês o que realmente é relevante, o que realmente é importante, quais são os valores e princípios que nos são relevantes, como cristãos, inclusive. Ao ponto de, ao termos consciência desses valores e princípios, a nossa vida financeira se transforme. A gente passe a olhar as questões relacionadas a dinheiro sob um novo ângulo, com uma nova perspectiva. E aí a gente começa realmente a deslanchar. A gente se sente solto e livre para realmente buscar o que é relevante na nossa vida. Dinheiro é um tema espinhoso. A gente entende isso. Tem aqui, vou compartilhar com vocês essa pesquisa
que foi feita por uma instituição financeira nos Estados Unidos. Ela é de 2013, então, embora já tenha alguns anos, aí eu acho que, em essência, os resultados dessa pesquisa não se alteraram muito. E a primeira pergunta, uma das perguntas, né, dessa pesquisa, era a seguinte: qual o tema mais difícil de se discutir para você? Né? Bom, estamos falando de finanças, né? O tema é dinheiro, então vocês já sabem qual é a resposta. O tema mais espinhoso, ou seja, 44% das respostas ali foram na linha de finanças pessoais. Porque falar de dinheiro é complicado. Sabe, só teve um tema que ficou acima de finanças pessoais nessa pesquisa. Vocês são capazes de adivinhar ou sugerir qual foi o tema? Que é mais difícil de se conversar? Mais difícil do que dinheiro? Não. Família, não. Religião, não. Não. Se o Palmeiras tem... Não. Sexo. Sexo. Difícil de falar abertamente. Pelo menos em 2013. Os tempos mudaram rapidamente, mas nesse sentido. Mas é difícil. E olha que interessante, as duas questões íntimas, vamos colocar dessa forma, mais difíceis da gente abrir e falar, onde existe mais probabilidade de ter coisas encobertas, vamos dizer dessa forma, sexo e dinheiro. Interessante, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos? O que o inimigo quer? Destruir, roubar, manipular, dissimular a imagem de Deus em nós. E onde ele ataca? Óbvio, a figura do homem e da mulher, erotização, né, da sociedade, está tudo ali, sexo, dinheiro. A gente estava conversando um pouco antes com o Bispo Rai. Jesus falou que a gente não pode, é impossível a gente servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve... Qual era o nome? O dinheiro, ou mamon. E não é nem o mamon papaya, e nem o mamon... É o mamon. Olha que interessante, Jesus não deu nome, não conectou a uma entidade, ao nome de uma entidade, nenhum outro tipo de pecado. Prostituição, lascívia, ira, ganância, cobiça. Mas dinheiro, ele deu um nome. Você não pode amar a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Isso eleva o nível dessa discussão. E não é por outra razão que as pessoas têm dificuldade de comentar sobre isso, porque esse tema é sensível, esse tema é profundo. Dinheiro pode representar muita coisa. Segurança, falsa, mas segurança, as pessoas de uma forma geral. Status, poder, influência, autossuficiência, tantas coisas. Identidade, percebem como isso mexe com a identidade das pessoas? Falar de dinheiro mexe com a identidade, por isso que é difícil de conversar sobre dinheiro. Falar sobre sexo mexe com a identidade das pessoas. Por isso que é difícil falar sobre sexo. Dinheiro e sexo, identidade, imagem de Deus, que está sendo atacado pelo inimigo. As outras questões ficaram em segundo, terceiro, quarto. Morte, política, religião, impostos, futebol. Né? Absolutamente relevante. Dinheiro. 39% das pessoas falaram. É o tema de maior estresse na vida. Ah, Fábio, mas se eu tivesse muito dinheiro, eu estaria mais tranquilo, eu estaria mais sossegado, não estaria tão estressado como eu estou, porque eu tenho que pagar o carnê, a fatura do cartão, e não está dando, o orçamento está curto, eu estou estressado. Tá bom. Eu acho que você está vivendo uma ilusão, achando que você ia estar menos estressado. Você já conheceu gente rica? Mas gente rica, assim, que tem avião, que tem barco, que tem, né, casa na Europa, que tem... Assim. Você acha que
esse tipo de pessoa vive uma vida tranquila? Eu te garanto que não. Te garanto. Tem que se preocupar com um carro blindado para levar as crianças para a escola. Tem que reforçar a segurança da casa, porque é supervisado. O imposto de renda, chegou na hora de declarar, fazer a declaração do imposto de renda, meu amigo, é uma confusão. Não estou dizendo que é errado. E, por favor, sempre me dê um desconto, né? Me entendam. Eu não estou dizendo que é errado ter muito dinheiro. Absolutamente. Mas é uma falácia, é uma ilusão achar que muito dinheiro vai te trazer paz, tranquilidade, uma vida serena, tranquila. Não, não irá. As estatísticas falam, as pesquisas falam. Vamos lá. Olha isso. Mesma pesquisa. O que você faria de diferente se você pudesse voltar 5 anos na sua vida? É óbvio, né? Vocês já sabem qual vai ser a primeira resposta. 49% relacionaram a dinheiro. Eu mudaria hábitos de poupança e gastos. Se você pudesse voltar... E por que isso, né? A gente tem uma incrível capacidade de gastar. Temos ou não temos? A gente gosta de gastar. Gastar é bom, né? É fácil gastar. Em que sentido? A gente eleva rapidamente nosso padrão de vida ao nosso nível de receita. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem, em algum momento da sua vida, já ganhou metade do que ganha hoje? Você pode levantar sua mão se você já ganhou metade do que você ganha hoje? O que você falava quando você ganhava metade do que você ganha hoje? Senhor, o dia que eu ganhar o dobro, eu estou tranquilo. Não precisa mais nada. Deus só me dá o dobro do que eu ganho hoje. Vou estar feliz. E não é que hoje você ganha o dobro? Aí você chega aqui e você faz o quê? Dobra a meta. Você fala, Deus, tá bom, mas dá para repetir a dose? E você vai mais... A gente é saco sem fundo. Já ouviram essa história? A gente tem a incrível capacidade de nivelar nosso padrão de vida ao nosso padrão de receita. E o que é pior, a gente alavanca, a gente extrapola, a gente compra a prazo, parcela no cartão. A gente pressupõe que o nosso nível de receita permanecerá constante ou até maior. Então a gente gasta agora, acreditando que o futuro vai ser mais generoso com a gente. E quando isso não acontece, dívida. Dívida. É assim que nascem as dívidas. 49% das pessoas, eu queria ter podido fazer diferente. Nunca é tarde para fazer diferente. Outras preocupações, né? Outros desejos, 42% saúde, 21% relacionamentos e 16% carreira. Vocês percebem como o dinheiro é um tema central na nossa vida? Esse é o meu ponto. Dinheiro, tema central. Fábio, mas que encruzilhada, o que a gente faz diante disso então? Como cristãos que somos, vamos buscar na palavra. Na palavra. A boa referência e a instrução do Senhor. E aí a gente começa a ver que o tema do dinheiro está muito presente na Bíblia. Muito presente. Né? E vocês sabem, mais de 15% de tudo que Jesus falou está relacionado a dinheiro. Jesus ensinou mais sobre dinheiro do que céu e inferno juntos. É muito interessante isso. E acho que eu entendo um pouco essa questão, essa preocupação de Jesus para falar de dinheiro, porque dinheiro tem a ver com provisão, né? Com subsistência, com o atendimento das nossas necessidades. E aí Jesus fala assim para a gente olhar para as aves dos céus e para os lírios do campo. As aves não plantam, mas elas têm sempre o alimento. E os lírios não tecem as próprias roupas, mas nem Salomão, com toda a sua grandeza, foi capaz de se vestir tão belamente, né? De uma forma tão bela como os lírios. Eu acredito que Deus
está muito mais preocupado com o processo do que com o resultado. Céu e inferno, vamos combinar que Deus já sabe isso? Ele já sabe o final? Ele é maior, Ele é eterno. Ele é soberano, Ele é onisciente. A gente não entende muito essas coisas, a gente é limitado. A gente vai pela fé, e graças a Deus, porque a fé é um dom de Deus. Ele que imputa no nosso coração, e a gente é capaz de dizer, eu creio nessa verdade. E Deus é soberano, Ele já sabe, mas a gente não sabe. E a gente está vivendo esse processo. E como é difícil viver esse processo, não é fácil. Mas a minha graça te basta. Não é isso que Paulo reconhece de Deus? É a graça de Deus que nos basta. Deus está muito mais preocupado com o nosso processo. Por isso que Jesus ensina tanto sobre dinheiro. 40% das parábolas de Jesus estão relacionadas a dinheiro. Jesus nos ensina através das parábolas. E mais de 2.000 versículos na Bíblia falam de dinheiro. Mais do que os 500 que falam de oração e fé. Definitivamente, precisamos pensar sobre esse tema. Precisamos refletir. Precisamos entender qual o papel do dinheiro nas nossas vidas sob a ótica bíblica. E para isso, quero compartilhar com vocês, esse livro, O Princípio do Tesouro, do Randy Alcorn. É um livretinho, mas é um livro tão especial. Se vocês tiverem a oportunidade, eu não sei se ele está disponível em português. Mas se você tiver essa facilidade de ler em inglês, leia, porque ele é um livro maravilhoso, direto ao ponto e rico em ensinamentos. E um dos ensinamentos que esse livro traz é sobre essa conexão do dinheiro. E essa conexão, para mim, é uma conexão do coração com o bolso, tá? Então, Deus nos criou da seguinte forma, Ele tem uma certa conexão invisível aqui que os médicos não conseguem enxergar, que liga o nosso coração ao nosso bolso. Olha que interessante, e esse exemplo para mim foi uma coisa que realmente me marcou, e eu não consigo deixar de comentar ele, porque realmente para mim foi inusitado essa descoberta. O livro faz menção a João Batista. E vocês conhecem João Batista, aquele que anunciava a chegada de Jesus. E vocês se lembram qual era a pregação de João Batista? Você vai fazendo a pintura na tua cabeça de quem era João Batista, né? Vestido de pele, comendo mel silvestre, gafanhotos. Era um cara diferente, né? Um cara, no mínimo, diferente. E ele falava assim com a maior autoridade, arrependei-vos, você é pecador, você é pecadora. Você vai para o inferno, o reino dos céus está chegando, você tem que se arrepender, senão teu destino vai ser muito, muito ruim. Confrontando totalmente, uma palavra de confrontação. E as pessoas respondiam a essa palavra. E as pessoas se arrependiam e vinham até ele. João Batista, nós nos arrependemos. O que nós fazemos agora? E olha as respostas de João Batista. Se a gente abre lá em Lucas 3, a partir do versículo 10, ele começa a responder. O primeiro grupo de pessoas, 3 grupos de pessoas estão relatadas aqui na nossa passagem de Lucas. E eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, as multidões. Versículo 10, as multidões perguntavam, o que devemos fazer? João respondeu, se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Eu falei, o quê? Mas não era para ir na sinagoga e fazer jejum, 40 dias, me arrepender dos meus pecados, me penitenciar? Não era para eu decorar o Torá? Para eu realmente entender a palavra de Deus? Não. João Batista fala assim, vai para a tua casa, se você tem 2 túnicas, 2 vestimentas, dá uma. E se você tem comida, reparte. Algo que foi no coração, eu me arrependo, eu quero mudar de vida. Qual foi a primeira atitude que João Batista recomendou?
prática de vida. Exercite a generosidade agora. Não perca essa oportunidade. Pratique. Olha o segundo grupo. Os cobradores de impostos. Versículo 12 fala assim: os cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Você acha que o cobrador de impostos naquela época era um cara do bem? Era um cara que estava preocupado com o bem comum, em desenvolver a sociedade, em promover uma política distributiva, né, de equidade social? Absolutamente. Israel estava sob domínio romano. Era Roma que mandava aqueles caras cobrarem impostos do povo judeu. Eram explorados. E você acha que o cobrador de impostos passava integralmente o que ele recolhia para Roma? Eu duvido. Eu duvido, porque a Bíblia nos dá exemplos disso. Vocês vão ver logo em seguida. Então eles metiam a mão, cobravam mais do que era devido. E João Batista fala assim: para de cobrar o que não é devido. Cobra o que é justo. Bota essa mão no seu bolso e devolve aquilo que você tem cobrado injustamente. Dinheiro, arrependimento, exercício da generosidade, do contentamento. E o terceiro grupo, soldados, versículo 14 fala assim: e nós? Perguntaram alguns soldados: o que devemos fazer? Olha a resposta de João Batista: não pratiquem extorsão e nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Extorsões. O que é extorsão? Você ameaça alguém para que a pessoa te dê dinheiro. É assim que funcionava. Os soldados também não eram bonzinhos, mas se arrependiam diante da mensagem de salvação pregada por João Batista. E o que João Batista fala? Tenham uma vida de contentamento. Contentamento. Uma palavra difícil hoje em dia. Estar contente. Paulo fala isso: eu aprendi a estar contente, satisfeito em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pensa assim? Vamos refletir. Isso para mim foi uma descoberta maravilhosa. A vida com Jesus é uma vida prática. E quando a gente começa a falar de dinheiro, Deus nos requer também ações práticas. Um coração aberto para exercitar essa generosidade que vem do alto. Muito bem. Outros exemplos que a gente encontra na Bíblia. Zaqueu, olha aí, o cobrador de impostos. Olha a dimensão do que Zaqueu fez quando ele teve aquela conversa com Jesus. Jesus foi até a casa dele, e aí sim, o encontro verdadeiro daquele cobrador de impostos. Ele falou assim: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres. Essa foi a primeira atitude de Zaqueu ao encontrar-se com Jesus. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Esse realmente, ele levava para casa um bom quinhão, né, daquilo que ele arrecadava. Está aí. A igreja primitiva, um outro exemplo belíssimo de como lidar com dinheiro. Eles repartiam pão com alegria e generosidade, compartilhavam tudo que tinham, chegavam a vender propriedades para compartilhar, para repartir, para abençoar. Esse exemplo de Paulo em Éfeso também é interessantíssimo, porque Paulo esteve em Éfeso, ele causou um rebuliço em Éfeso, né? Um auê. Mas sabe o que aconteceu? Feiticeiros, mágicos, encantadores se converteram, responderam à mensagem de salvação que Paulo estava pregando lá. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e trouxeram
todos aqueles livros de encantamento, aqueles manuais de bruxaria, de feitiçaria, botaram lá no meio de uma praça e tacaram fogo naquilo. Essa foi a reação deles à salvação. E o valor dos livros queimados totalizou 50 mil moedas de prata. 50 mil denários, ou dracmas, em algumas das traduções. Uma dracma é o valor de um dia de trabalho. Então foram 50 mil dracmas, o equivalente a 50 mil dias de trabalho. Você vai fazer a conta? Para uma pessoa, 130 e poucos anos de trabalho. Essa é a magnitude do dinheiro que foi queimado ali. As pessoas, os encantadores, falaram assim, isso não tem mais valor para a gente. Jesus agora tem um valor real. Sintonizaram. Qual passou a ser a prioridade na vida dessas pessoas? O que realmente tinha valor? Está aí. Esse é o exemplo. Esses são os exemplos com os quais nós somos confrontados quando a gente abre a palavra de uma forma honesta para entender o que Deus quer de nós em relação ao dinheiro. Conclusão desse apanhado que eu compartilhei com vocês. A forma como abordamos o tema dinheiro, bens materiais, é central para as nossas vidas espirituais. Deus quer que a gente preste atenção no nosso relacionamento com o dinheiro. Esse é o começo de tudo. Alinha o teu coração ao coração do Senhor, no que diz respeito às tuas finanças. Alinha o teu coração ao coração do Senhor em relação ao que Ele quer que você faça com aquilo que Ele mesmo tem colocado nas tuas mãos. A gente vai falar mais sobre isso em seguida. Eu falei para vocês que eu fui muito abençoado naquele congresso lá nos Estados Unidos. Depois, todos os anos eu tenho participado também. Durante a pandemia aconteceu online, e a gente pôde participar online, mas é um aprendizado constante. E eu tive a oportunidade de ter contato com os autores desse livro, Deus e o Dinheiro. Não sei se vocês já viram por aí, quem editou aqui no Brasil foi a editora Mundo Cristão. E eu tive a oportunidade de conhecer o John Cortines, que é um dos autores desse livro, lá nesse evento dos Kingdom Advisors. E o John Cortines, junto com o coautor do livro, o George Baumer, eles são jovens, super jovens, acabaram de praticamente terminar o curso deles na Escola de Negócios de Harvard. Então, recém-egressos aí de Harvard. E vocês sabem, né? Quem estuda em Harvard, estuda em Harvard, certo? São pessoas diferentes, especiais, é um lugar especial. Lá tem fila para entrar, né? Tem muita gente querendo entrar em Harvard. E também tem fila para recrutar quem sai de Harvard. Vocês sabiam disso? Tem gente na porta esperando, olha, você se formou, opa, você vai trabalhar comigo. Opa, você vai trabalhar comigo. Os caras que saem de Harvard têm altíssima probabilidade de estarem bem empregados e ganharem muita grana. Essa é a realidade. E esses dois caras cristãos, cientes dessa realidade, começaram a refletir, tá bom, nós vamos sair daqui, a gente vai ter empregos sensacionais. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Uma das preocupações deles, por incrível que pareça, era o dízimo. Pô, a gente vai ter que dar o dízimo disso, né? Pô, vamos pensar numa forma criativa. Como é que a gente vai dar o dízimo? É pelo bruto, é pelo líquido, é parcelado, mas e o bônus anual? Será que a gente espera receber ou antecipa? Final da história, chegaram assim, a seguinte conclusão, quer saber? Vamos parar de falar sobre o quanto a gente vai dar? Vamos inverter essa discussão? E vamos começar a falar o quanto a gente deveria reter. Olha que interessante. Quando você faz essa inversão, você começa a discutir o seguinte conceito: o quanto me é suficiente? Já parou para pensar nisso? Quanto é suficiente para você? O que é o suficiente? E eles lançaram esse conceito de linhas de chegada.
Aonde eu quero chegar? Quanto eu quero acumular na minha vida? Faz sentido pensar assim? O que me deixa contente e satisfeito? E aí a conclusão foi essa mentalidade de servo. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. Isso muda tudo. Muda tudo. Eles lançaram aqui, eu vou compartilhar com vocês, 7 princípios relacionados à riqueza e doação. E eles fazem essa discussão ao longo do livro. E é tão interessante. Você vai ver que são coisas óbvias, coisas que a gente sabe já. Mas a pergunta é, colocamos em prática? Primeiro item, por exemplo, no critério de riqueza. Tudo o que possuímos, de fato, pertence a Deus. Tudo. Você crê nisso? Mesmo? Tem certeza? Olha. Eu também acredito. Eu também acredito. Coração. E eu sei que você também de coração acredita nessa verdade. A pergunta é, o que nós fazemos com essa verdade? A gente, lá na nossa igreja, a gente frequenta a Igreja Internacional do Calvário, aqui no Campo Belo, aqui pertinho. E alguns anos atrás, a gente participou de um estudo bíblico chamado o Projeto Verdade, Truth Project. Nesse projeto, existia lá um instrutor, e num determinado momento, ele faz essa pergunta para uma classe, né? E ele pergunta assim, ele faz um trocadilho com as palavras, mas a ideia é a seguinte, você realmente acredita que naquilo que você acredita é realmente real? Entendeu, né? Esse é o espírito da pergunta dele. Você realmente acredita que aquilo que você acredita é realmente real? Para enfatizar isso mesmo. E as pessoas, sim, sim. E ele falou, a conclusão dessa, a réplica dele, né, foi a seguinte, se a gente realmente acreditasse no que a gente professa aqui, a gente sairia dessa sala e colocaria esse mundo de pernas para o ar. A gente revolucionaria esse mundo se a gente realmente acredita naquilo que a gente prega ou diz que acredita. Os 12 fizeram isso, não fizeram? Os 12 fizeram. Tudo o que possuímos, de fato, pertence a Deus. Nossa riqueza, nossas posses materiais, devem servir aos propósitos de Deus. Esse é um princípio relacionado à nossa riqueza. De fato, nós colocamos o que Deus tem dispensado a nós a serviço do reino, de fato, ou a serviço das nossas conveniências, conforto e prazer. E de novo, eu pedindo aqui também para vocês me darem um desconto. Não estou falando que é errado a gente ter uma vida confortável. E olha, nós temos uma vida confortável. Essa cadeira que você está sentado hoje é muito confortável, diga-se de passagem. Ela é mesmo, graças a Deus. Tem gente que não tem cadeira confortável assim para sentar. O Luiz Felipe, nessas férias de julho, foi para Piauí, Teresina, né, Luiz Felipe? Teve um projeto missionário com o pessoal dos Atletas em Ação, e eles foram servir em Piauí, em Teresina. Tinha parede nas igrejas que você ajudou lá, Luiz Felipe? Pois é. Quando tinha parede, não tinha teto, quando tinha teto, não tinha parede. É uma outra realidade. Então, quer dizer, não estou falando que é errado a gente ter coisas legais, ter coisas caras, inclusive. Fábio, será que ter uma BMW é pecado? Não, não. Desde que o seu coração não esteja naquela BMW, né? Pensa nisso. Essa BMW está servindo aos propósitos de Deus na sua vida? Essa é uma pergunta relevante que você precisa fazer. Fábio, mas e o meu barco à vela?
pergunta é, esse barco à vela está servindo aos propósitos de Deus na sua vida? Deus é muito criativo, hein? Ele pode fazer esse barco à vela ter um propósito muito interessante para o reino. Não duvide de Deus, não limite Deus, mas cuidado com o seu coração. Riquezas são como dinamite. Eu adoro, eu acho muito legal. Com grande poder para fazer o bem ou o mal. A dinamite tem uma história interessante, né? Vocês sabem quem criou a dinamite, né? Alfred Nobel. Aquele do Prêmio Nobel da Paz. O cara que criou a dinamite tem um prêmio da paz. Enfim, não era o objetivo dele criar bomba. Ele estava preocupado mais com a segurança, porque eles mexiam com nitroglicerina. E nitroglicerina explode se você faz assim, ó. E ele encontrou uma forma de daquele negócio não explodir, que acabou sendo a dinamite. Que acabou sendo usado para coisas também ruins, guerras, por exemplo. Mas a dinamite é uma ótima ferramenta para você, para quem trabalha com mineração, por exemplo, certo? Então o dinheiro tem esse poder. A ideia aqui é usar o termo dinamite para você entender que o dinheiro tem esse poder de fazer o bem, mas ele pode fazer o mal também, de uma forma devastadora. As riquezas deste mundo são passageiras, os tesouros celestiais são eternos. Nós não somos moradores permanentes, definitivos desse mundo. Somos peregrinos, não é isso que a Bíblia nos fala? Estamos de passagem. Nem por isso a gente vai deixar de arar a terra, preparar a terra, trabalhar a terra, mas somos peregrinos. Este não é o nosso lar. As pessoas às vezes me perguntam, Fábio, é legal ter conta em paraíso fiscal? Para a gente otimizar fiscalmente, tributariamente, né, a nossa estrutura patrimonial? Eu falei, pode ser interessante, mas o mais legal é ter uma conta num paraíso celestial. Vamos combinar? Pensa no teu banco, na tua conta bancária celestial. Você está mandando recursos para lá? Fábio, como que eu mando recursos para o banco? A economia no banco celestial, a economia de Deus é diferente da economia dos homens. Deus multiplica aquilo que a gente divide. É assim que funciona. Em relação à doação, doar generosamente ao pobre é uma obrigação moral no mundo caído. Tem muita gente que não professa o nome de Jesus e está fazendo um trabalho sensacional em termos de redução da pobreza no mundo, ou não? Vocês já ouviram falar da Fundação Melinda Gates? Rios de dinheiro. Aí você pode falar, poxa, Fábio, você está sendo ingênuo, né? Porque é óbvio que tem uma estrutura de planejamento tributário atrás disso. É óbvio, nos Estados Unidos isso é muito forte. O cara abre uma fundação e consegue pagar menos imposto de renda, porque ele doa. Tá bom, vamos dar um desconto. Mas, convenhamos, eles estão comprometidos, estão fazendo várias iniciativas de erradicação de pobreza, de doenças, enfim. O mundo está fazendo, esse é o meu ponto. Se o mundo está fazendo, porque nós, que temos essa visão, que temos os princípios dos céus no nosso coração, por que nós não estamos fazendo? Mais um comentário em relação a doar. Lembra que para Deus, quantidade não é o mais importante. Lembra de Jesus e aquela viúva que jogou 2 moedinhas lá como oferta? O barulhinho daquelas 2 moedinhas caindo ali, naquele caixa, naquela lata, eventualmente, chamou mais a atenção de Jesus do que aquele balde de moedas que os doutores da lei costumavam depositar lá. Então, quantidade não é o mais importante. Lembra do canal do bolso com o coração? É o seu coração que importa. Porque a doação deve ser voluntária, generosa, até mesmo sacrificial, com alegria e baseada em necessidades reais.
Número 7, então, é poderosíssima. Quando doamos generosamente, quebramos o poder do dinheiro sobre as nossas vidas. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta: você já viu alguém que é generoso andar de cabeça baixa, emburrado, azedo, né? Irado? Não tem, te garanto. Quem é generoso, quem compartilha, sente no coração a alegria que vem dos céus, porque isso é de Deus. Quem que anda emburrado? O egoísta, aquele cara que só olha para si. Esse cara, você encostou no calo dele, ele já reclama. Peraí, você não está vendo aqui, que existe uma linha divisória entre eu e você? Não pisa aqui, esse espaço é meu. E se ira. Eu aprendi uma vez que, toda vez que você ficar irado, faz a seguinte pergunta para você mesmo: qual é o direito que eu acho que eu tenho que estão querendo usurpar de mim? É isso que deixa a gente irado. Para pensar. Você acha que você tem um direito. E quando você acha que alguém está querendo te usurpar esse direito, você fica irado, você não gosta. Porque você está mais preocupado com você do que com o próximo. Isso vale para o dinheiro também. E quando a gente doa, é como se a gente pulasse uma barreira. A gente vai sendo aperfeiçoado, eu acredito nisso. Quando a gente assume de uma forma intencional uma postura generosa. Muito bem. O que define a sua relação com o dinheiro? Tem 3 perfis aqui. O perfil gastador, o perfil poupador e o perfil do servo. É fácil definir, né? O gastador, eu quero agora, aqui e agora. Mas você não pode esperar também. Não, eu quero agora, tudo. Consumo é a palavra-chave. E o poupador? Eu não sei o amanhã, então eu acumulo, eu não gasto. Eu quero segurança. E o servo? É aquele que coloca à disposição de outros o que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu vou passar porque existe 2 fatores aqui que se conectam, né, a essa mentalidade. O fator temporal e o fator do propósito que esses perfis atribuem ao dinheiro. O gastador maximiza o valor do hoje. Qual o propósito do dinheiro para o gastador? Ele enxerga que o dinheiro, os recursos financeiros, são um meio para desfrutar de tudo aquilo que a vida é capaz de lhe proporcionar. Você se enquadra nesse perfil? E o poupador? O poupador maximiza o valor do amanhã. Ele acredita que se eu sacrificar o meu consumo hoje, eu terei um maior benefício amanhã. Ele está correto. Isso tem a coerência, mas qual o desafio do perfil do poupador? Ele acredita toda a sua segurança a esse aspecto de acumulação dos recursos. Ele fala: como eu acumulei, agora eu estou seguro. São os recursos acumulados que me garantem segurança, estabilidade, liberdade. Tudo pelo meu patrimônio. E o servo? Olha a conta corrente celestial aí também. Maximiza o valor para a eternidade. Ele enxerga o dinheiro como uma potencial bênção para o mundo. Lembra da alavanca que o Bispo Fê comentou? E eu acredito nisso. Eu acredito que não apenas a nossa vida financeira, e para aqueles que são profissionais de finanças aqui também, eu acredito que o mercado financeiro é uma grande alavanca para o reino. Porque é ali que o dinheiro circula. E a gente faz coisas muito legais com dinheiro nesse mundo. E se a gente pudesse canalizar esses recursos de uma forma organizada, estruturada para o reino? Pensa num perfil gastador. Sabe quando você vai numa festa, e aí você tem aquele cara que domina as atenções de todo mundo, porque ele tem conversa. É o cara mais extrovertido, e ele está contando das 55 viagens que ele fez nos últimos 3 anos,
viagens internacionais, né, diga-se de passagem. Ele já conhece o mundo, ele tem uma história para contar de cada canto do mundo. Ele tem o iPhone 17, né, porque ele tem sempre o último modelo, ele está ali no topo, né, de todas as coisas, e todo mundo quer estar perto dele, quer conhecer, quer se relacionar. Esse é o cara gastador. Agora é o que importa para ele. E esse cara estava numa festa um dia, contando sobre todas essas peripécias, né, experiências que a vida foi capaz de lhe proporcionar. E um amigo dele de ginásio estava ali do lado dele. Só que esse amigo de ginásio era um cara de perfil poupador. E ele olhando para aquele cara, comentando todas as experiências, ele fala, eu não presenciei nada disso, eu não vivi nada disso. Puxa vida, e agora eu já estou aqui com os meus 60 e tantos anos. Passou. E esse cara fez tudo isso, eu deveria ter feito igual ele. O que eu faço agora? Estou triste. E ele olha assim para o patrimônio acumulado, tá bom, eu tenho uma boa aposentadoria, mas me falta muita coisa. E o outro cara, o gastador, olha para ele assim, rapaz, do que você está reclamando? Porque eu estou vendo que você tem uma aposentadoria garantida, eu não posso parar de trabalhar. Se eu parar de pedalar, a bicicleta cai. Eu não tenho reserva, não tenho patrimônio. Não posso parar. Isso me gera ansiedade. E me gera frustração. Deveria ter feito igual a você. É o roto falando do rasgado, não? Porque assim, um falando, eu que deveria ter feito igual a você. Não, mas o melhor foi você que fez. Com quem está a razão aqui? Percebe como os extremos são negativos? E tem um terceiro colega de ginásio que estava lá. Esse se encontrou com Jesus, né, logo cedo, entendeu o que é ter uma mentalidade de servo. Encontrou um planejador financeiro na vida dele que ajudou a programar, estruturar os projetos de vida dele de uma forma consistente. E falou assim, gente, não vou nem entrar nessa conversa porque eu acho que eu estou feliz. Eu estou satisfeito. Eu estou contente porque eu estou deixando um legado. Eu sei que eu impactei vidas através daquilo que Deus me proporcionou. Para a nossa reflexão, eu queria propor agora um exercício prático. Tem vários itens aqui, tá? E o exercício é o seguinte, é responder aquela pergunta lá, ó, quanto você imagina ser necessário para atender as seguintes necessidades? Aí eu vou pedir para você fazer essa conta de cabeça, mas faz a conta em dólar, tá bom? Vamos fazer a conta em moeda forte. Vai contabilizando aí. Quanto você acha que precisa para sustentar 1 milhão de missionários em tempo integral para alcançar as tribos indígenas ao redor do mundo? Calcula aí, não precisa falar não. Vou perguntar o total depois só. Quanto você acha que precisa para prover integralmente os recursos para campanhas globais de combate à malária? Para quadruplicar o orçamento das missões globais, para evangelizar países não alcançados, para prover comida, roupas e abrigo para 6,5 milhões de refugiados na África, Ásia e Oriente Médio, triplicar o orçamento global destinado à tradução da Bíblia, prover 150 mil bolsas de estudo para seminaristas nas economias emergentes, dobrar o orçamento da visão mundial, uma missão internacional, criar 8 novas universidades cristãs ao redor do mundo, contratar mais 25 mil missionários para o trabalho evangelístico em universidades. Deu para calcular? Falei em dólar, cuidado, o câmbio está uns 5 e pouco. Converte aí, você fez em real. Quanto vocês acham que vale? Vamos lá. Quem dá mais? Um chute. Chute, sem medo. Para o bem da apresentação. Dólar. 1 trilhão de dólares. Está lá. Quem mais? 50 bi. Boa. Tá bom. Eu vou falar para vocês. 20 bilhões, tá bom? 20 bilhões é dinheiro, hein? 20 bilhões de dólares. Uma conta aproximada. Quem traz esse exercício é o pessoal do Deus e Dinheiro, né? O John Cortines. Eles trabalharam nessas estimativas. Tem uma outra pergunta para vocês.
Quanto vocês acham que é a renda média anual dos cristãos norte-americanos? Assim, renda média. Total, é um estoque, volume de renda dos cristãos norte-americanos, só nos Estados Unidos. Quanto? 200 bi. Mais. É a dica. Você chegou perto. Você tinha falado 2 trilhões. 5 trilhões de dólares. Essa é a renda, aquilo que os cristãos americanos recebem no ano. Tá bom? Só os americanos. Imagina se a gente colocar os brasileiros aqui também, né? Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Se os cristãos americanos dispusessem somente 0,4% da receita anual deles, ou seja, o equivalente a $1 a cada 250 dólares, os 20 bilhões seriam atingidos. Para fazer tudo isso, aquela lista ali ia fazer um barulho no mundo, ou não? A gente ia impactar. Para que serve isso? Para dar uma ideia, é muito dinheiro, 20 bilhões? É, mas é peanuts, é muito pouco, comparado ao que os cristãos norte-americanos estão recebendo de renda. É possível, então, impactar o mundo com as nossas finanças? É muito possível. Olha o tamanho da alavanca que a gente tem. E por que isso não acontece? Por que isso não acontece? As parábolas de Jesus. Lembra da parábola do semeador? Né? E ele saiu para semear e as sementes caíram em solos diferentes. E um desses solos era um solo espinhoso. E olha o que Lucas 4, 18 e 19 fala. Que aquelas sementes que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Não produzindo fruto. E a gente precisa refletir sobre essa passagem. E a gente precisa se perguntar: eu estou de alguma forma sufocando aquilo que Deus tem plantado no meu coração por conta das preocupações dessa vida? Por conta da sedução da riqueza, dos valores materiais, pelo desejo por outras coisas? O Randy Alcorn, que é o autor daquele livro, né, O Princípio do Tesouro, ele tem uma frase muito legal que ele fala assim que não existe nada mais fugaz do que um momento de convicção. Quantas vezes você já se deparou com isso, né? Você foi confrontado com a palavra, muitas vezes com a verdade divina na sua frente, e você fala: uau, eu vou mudar, eu me convenci, estou convicto disso. Passou, pronto, ufa, foi rápido, né? Já passou. Você se convence de algo, mas no dia seguinte, a vida muda. Parece que vem uma avalanche de coisas e a vida volta àquele ritmo normal. Quantas vezes você já não saiu da igreja de domingo? Fala: Deus, amanhã vai ser diferente, né? A partir de amanhã, segunda-feira, segunda-feira tudo vai ser diferente. A segunda pode ser, mas aí você não tem consistência e vai. O que está te sufocando nessas convicções? Para refletir. Pede para Deus te mostrar. Pede para o poder de Deus te aperfeiçoar nesse sentido. Pede para Ele te incomodar na terça, na quarta, na quinta-feira, para você manter o teu compromisso vivo. E se de alguma forma você está sendo incomodado pelas questões que a gente está colocando aqui, não perca a oportunidade de mudar, de refletir, de buscar uma nova direção,
para as coisas que estão relacionadas ao uso do dinheiro na sua vida. O que fazer? Como dar uma direção para isso? Lá atrás, como eu contei para vocês, eu tomei uma decisão profissional e eu decidi abraçar a carreira de planejador financeiro pessoal. Por quê? Porque eu acredito nisso que eu estou acabando de falar para vocês. Eu acredito que quando a gente começa a ter uma perspectiva correta sobre o uso do dinheiro, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, a gente é capaz de realizar muito mais. Para nós mesmos, olha que interessante, e para o reino. Eu quero compartilhar algumas questões relacionadas especificamente ao papel do planejamento financeiro. Uma vida financeira bem planejada implica em definição de planos e projetos de vida a partir de uma reflexão mais profunda sobre o papel do dinheiro. Eu tive um cliente uma vez e ele não era cristão. E ele falou assim para mim: Fábio, eu quero que você me ajude a comprar uma Ferrari. Esse é o meu objetivo de vida. E eu também quero aumentar a minha coleção de relógios. Falei, uau. E ele tinha recursos para fazer isso acontecer, ou tinha potencial para fazer isso acontecer. Mas foi um dilema. Quer dizer, vocês podem até imaginar, hoje ele não é mais o meu cliente. Por quê? A gente tinha discussões muito interessantes. E, obviamente, ele sempre ouviu da minha parte o quê? Rapaz, isso não é isso que vai lá na frente te satisfazer e te trazer o contentamento que você está buscando. No dia seguinte que você tiver essa Ferrari, eu posso garantir para você, você vai querer uma outra Ferrari. E você vai começar a ver defeito nessa Ferrari. Sabe por quê? Porque a Ferrari estraga também. Eu compartilhava com ele porque as coisas desse mundo, a traça e a ferrugem, a traça come e a ferrugem corrói. Mas tesouros celestiais, aquilo que você acumula através de um relacionamento correto com Deus, essas coisas são eternas. E ele não estava interessado nas coisas eternas. Que Deus um dia ainda tenha misericórdia dele, para que ele entenda essa verdade que o Espírito de Deus transforme. O Espírito de Deus é capaz de fazer. Porque a gente acredita que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele precisa crer. Mas ele tinha esse desvio. Agora a pergunta é, você não precisa ter um projeto de comprar uma Ferrari. Mas a pergunta básica é, você quer se aposentar um dia? Acho que todos nós queremos, né? Acho que se a gente perguntar, qual é o teu projeto de longo prazo? Poxa, me aposentar, garantir um futuro decente para aqueles anos em que eu já terei aqui perdido a minha capacidade produtiva. É natural, esse é o ciclo da vida. Muito bem, prioridade a gente se aposentar, né? A pergunta é, o que você está fazendo hoje para poder se aposentar bem amanhã? Fábio, não sei nem por onde começar. Precisa pensar nisso. Esse é um bom uso dos recursos. Prover para a tua família, para os anos vindouros. Um exemplo simples, pode ter outros exemplos. Fábio, a gente tem um projeto de comprar uma casa nova. Amém! Que Deus abençoe esse projeto. Você pode orar igual Moisés fez, abre lá no Salmo 90, o último versículo é: Deus abençoa, confirma a obra das nossas mãos. Nada como você ter projetos bem definidos para entregar esses projetos no altar do Senhor e pedir a bênção para Ele. Mas é um desafio, tem até constrangimento, porque é muito caro esse projeto. Você está falando com Deus de todas as riquezas, de todo o ouro e toda a prata. Deixa Ele decidir isso. Se lhe aprouver, Ele vai te conceder. Mas antes, é o teu coração que ele precisa estar alinhado com o coração dele. O planejamento financeiro promove segurança e tranquilidade. Sim, nada melhor do que você dormir sabendo que você tem um mapa, uma rota clara a ser perseguida. Mais um exemplo. Conheci um médico certa vez. E jovem, 40 e poucos anos, mas super bem sucedido. Deus o abençoou grandemente. E ele me procurou falando da seguinte forma: Fábio, eu não consigo dormir à noite. Eu falei, Rodrigo, o que está acontecendo? Fábio, não sei se eu estou fazendo a coisa certa.
E a gente conversou um pouco e eu falei, puxa, ele é muito bem sucedido, ele tem milhões na conta corrente. Um cara que tem milhões na conta corrente não deveria estar perdendo o sono por questões, né, financeiras. A pergunta dele era, não sei se vai dar. Eu tenho medo de estar tomando decisões erradas. E isso o fazia perder o sono. Uma vida bem planejada, saber os passos que você precisa dar ao longo da sua vida financeira te traz segurança e tranquilidade. Permite a boa utilização dos recursos sob a sua responsabilidade, para a honra de Deus e a expansão do seu reino. E potencializa a sua capacidade doadora. Isso para mim é poderosíssimo. Imagina um cenário onde você tem os seus projetos de vida bem definidos, você já definiu as suas linhas de chegada. E eu gosto de desenhar isso, né? Eu sou economista e quando a gente trabalha muito com gráfico, né? Economista que não usa gráfico entra em crise de abstinência, porque a gente tem que usar gráfico. E é legal desenhar as curvas e mostrar assim, olha, você já sabe o caminho, e esse caminho tem uma probabilidade muito grande de acontecer se você fizer o que você tem que fazer, a sua lição de casa, e ser disciplinado e diligente. Agora imagina se você começa a ter um incremento de receita e você começa a ver que a tua curva excede o necessário. Esse é o melhor dos cenários. E você olha para aquela curva e fala, puxa, já tenho as minhas necessidades atendidas, os meus projetos estão todos bem encaminhados e está me sobrando dinheiro ainda? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar. Você se sente mais livre e preparado e disposto a doar o excedente. Esse, para mim, é um dos benefícios maravilhosos do planejamento financeiro, do potencial que o planejamento financeiro tem para transformar a sua vida. Se você aplica esses princípios, você certamente vai se beneficiar desses resultados. A fé substituindo o medo. Quantas vezes você pensa no tema dinheiro e você sente angústia, medo, receio? A Bíblia nos assegura que Deus é o dono de todas as coisas. Eu já falei, Ele cuida do passarinho, Ele cuida da flor de uma forma tão especial. Por que não cuidaria de nós que somos filhos à sua imagem e semelhança? Contentamento substitui a ganância. Conceito de suficiência, você ter clareza em relação a quanto é suficiente para você, e você para de desejar o que não é seu, o que é dos outros. A união substitui os conflitos. Se tem uma coisa que o tema dinheiro proporciona é conversa, é reunião em família. Quando o calo aperta, você precisa sentar e conversar. E esse é um tema para nós homens, viu? Porque nós homens, e hoje é uma reunião de homens, a princípio, onde está aberto para toda a família, mas homens têm dificuldade de falar. Acontece com vocês também ou não? Só comigo. Quer um exemplo prático? Você está dirigindo com a tua esposa, não tem Waze, né? Naquela época que não tinha Waze ainda, e você precisa saber qual é a direção correta. A tua esposa fala assim, bem, para ali no posto para perguntar, é rapidinho. Você fala, aqui parar o quê? O posto? A gente já está chegando, a gente já sabe, vai acontecer rapidinho, a gente chega lá. Não, bem, mas é só parar e perguntar. Que perguntar nada? A gente não pergunta, a gente não gosta dessas coisas. Nada como um desafio financeiro para a gente sentar e encarar com honestidade e conversar, e repartir e compartilhar, e buscar ajuda quando necessário. União, diálogo em família. Generosidade substitui o materialismo, a generosidade quebra o poder do dinheiro sobre a sua vida. Liberdade substitui servidão. A gente nem falou sobre um tema de dívidas aqui, mas é isso que significa. Se você está endividado, eu preciso te dizer, você está numa situação de escravidão. Tem alguém que está exercendo um papel de... Qual é o papel? Não vou dizer de dono, mas de senhor sobre a sua vida. Isso precisa ser equacionado. Peça orientação de Deus e busque orientação profissional, se for o caso, para te ajudar a lidar com esse tema.
Dinheiro se torna uma ferramenta, uma alavanca, um meio e não um fim em si mesmo. E investimentos passam a honrar a Deus. Investimentos aqui também de uma forma muito ampla, não é só a poupança, o fundo de renda fixa. Não, hoje existem formas de você investir o seu dinheiro, inclusive em empresas que estão comprometidas com o reino, em instituições que estão comprometidas em capacitar pessoas e outras instituições para fazerem impacto. Então, há formas de você ter retornos financeiros e alavancando reino. Eu estou caminhando para o final, mas eu queria compartilhar uma história que, para mim, reflete um conceito de verdadeira riqueza. Então, eu vou pedir para vocês, 5 minutinhos eu vou compartilhar essa história com vocês, porque eu acho que ela reflete muito o que a gente tem comentado até agora. O título é A Família Rica na Igreja. Nunca me esquecerei da Páscoa de 1946. Eu tinha 14 anos, minha irmã mais nova, Ossi, tinha 12 anos e minha irmã mais velha, Darlene, tinha 16 anos. Nós vivíamos com a nossa mãe e nós 4 sabíamos muito bem o que era viver sem muitos recursos. Meu pai havia morrido há 5 anos, deixando uma mãe com 7 crianças para criar e sem nenhum dinheiro. Em 1946, minhas irmãs mais velhas se casaram e meus irmãos foram morar fora. Um mês antes da Páscoa, o pastor da nossa igreja anunciou que uma oferta especial de Páscoa seria recolhida para ajudar uma família pobre da nossa igreja. Ele pediu que todos economizassem e ofertassem, mesmo de forma sacrificial. Quando chegamos em casa, nós conversamos sobre o que poderíamos fazer. E nós decidimos comprar 20 quilos de batatas para nos sustentar durante um mês. Com isso, a gente conseguiria economizar $20 para a oferta. Também tentamos usar a luz elétrica o mínimo possível, não acendendo as luzes e não ligando o rádio. Assim a gente poderia economizar na conta de energia do mês. Darlene trabalhou o quanto ela pôde, limpando jardins, trabalhou como babá. Por 15 cents, nós pudemos comprar um tecido suficiente para fazer 3 porta-potes e vendê-los por $1 cada. Nós conseguimos mais $20 com os porta-potes. Aquele mês foi um dos melhores meses das nossas vidas. Todos os dias nós contávamos o dinheiro para ver o quanto havíamos sido capazes de economizar. Durante a noite, nós nos sentávamos na escuridão e conversávamos sobre como aquela família pobre iria desfrutar do dinheiro que a igreja estava reunindo para ela. Nós éramos mais ou menos 80 pessoas na igreja, então ficávamos imaginando que qualquer que fosse o montante que nós conseguíssemos ajuntar, com certeza a oferta total seria pelo menos 20 vezes maior. Afinal de contas, aos domingos, o pastor lembrava a todos sobre aquela oferta sacrificial a ser feita. Na véspera da Páscoa, eu e Ossi fomos até a venda e trocamos o nosso dinheiro por 3 notas novinhas de $20 e uma nota de $10. Voltamos para casa correndo para mostrar à mamãe e à Darlene. Nós nunca tínhamos tido tanto dinheiro assim antes. Naquela noite nós estávamos tão animadas que mal conseguimos dormir. Nós não ligávamos para o fato de não termos roupas novas para a Páscoa. O importante é que tínhamos $70 para a oferta. Não víamos a hora de chegar na igreja. O domingo amanheceu chuvoso e nós não tínhamos um guarda-chuva. A igreja ficava a cerca de 1,5 km da nossa casa, mas o fato de termos ficado ensopadas nem importava muito. A Darlene tinha colocado um pouco de papelão nos sapatos para tapar uns buracos, mas com a chuva o papelão derreteu e ela acabou ficando com os pés ensopados também. Mas nós nos sentamos na igreja tão orgulhosas. Ouvimos alguns adolescentes falando da gente, usando os nossos vestidos velhos. Eu olhei para
para aquelas meninas em seus vestidos novinhos e me senti tão rica. Então, quando a oferta foi recolhida, nós estávamos sentadas na segunda fileira, bem na frente. Mamãe colocou a nota de 10 e cada uma de nós colocamos uma nota de $20. Quando saímos da igreja, cantamos o caminho todo até chegarmos em casa. Mamãe tinha uma surpresa no almoço para nós. Ela havia comprado uma dúzia de ovos. Então pudemos comer os ovos cozidos com as nossas batatas fritas. Mas no final da tarde, recebemos uma visita do pastor. Mamãe foi até a porta recebê-lo. Eles conversaram por alguns minutos e ela voltou com um envelope nas mãos. Nós perguntamos o que era, mas ela não disse uma palavra. Ela abriu o envelope e um punhado de dinheiro caiu sobre a mesa. Eram 3 notas novinhas de $20, uma de 10 e 17 notas de $1. Mamãe colocou o dinheiro de volta no envelope. Ficamos em silêncio, sentadas ali, olhando para o chão. Há pouco nos sentíamos como milionários. E agora éramos como lixo, pobres. Nós tínhamos uma vida tão feliz, ao ponto de sentir pena daqueles que não tinham um pai, uma mãe como os nossos, e uma casa cheia de irmãos e irmãs e outras crianças nos visitando frequentemente. Nós nos divertíamos compartilhando talheres, esperando para ver quem ficaria com a colher ou o garfo no jantar. Nós tínhamos 2 facas que circulavam na mesa para quem precisasse. Eu sabia que a gente não tinha muitas coisas como as outras pessoas, mas eu nunca achei que nós éramos pobres. Naquela Páscoa, eu descobri que nós éramos pobres. O pastor trouxe o dinheiro para a família pobre. Então, certamente, nós éramos os pobres. E eu não gostei da ideia de ser pobre. Eu olhei para o meu vestido, para os meus sapatos surrados, e me senti tão envergonhada. Eu não queria voltar para a igreja, porque todos lá provavelmente já sabiam que nós éramos pobres. Eu pensei na escola. E imaginei se as crianças de lá sabiam que nós éramos pobres, então eu decidi não ir mais. Nós ficamos lá então, sentadas, em silêncio, por um longo tempo, até escurecer. Então fomos para a cama. Durante aquela semana, os dias passaram, a gente ia para a escola, voltava para casa e a gente não falava muito. Finalmente, no sábado, a mamãe nos perguntou o que gostaríamos de fazer com aquele dinheiro. O que as pessoas pobres fazem com dinheiro? Nós não sabíamos. A gente nem sequer sabia que éramos pobres. Nós não queríamos ir à igreja no domingo, mas mamãe disse que tínhamos que ir. Apesar de ser um domingo ensolarado, nós não conversamos no caminho. Mamãe começou a cantar, mas ninguém se uniu a ela. E ela acabou cantando apenas uma estrofe. Na igreja, recebemos a visita de um missionário. Ele nos contou sobre as igrejas na África, que construíam seus templos com tijolos secos ao sol, mas que não tinham dinheiro para comprar o telhado. Ele disse que $100 seriam suficientes para colocar o telhado numa igreja. Então o pastor perguntou se nós poderíamos fazer algum sacrifício para ajudar aquele povo pobre na África. Nós olhamos umas às outras e pela primeira vez naquela semana, nós sorrimos. Mamãe pegou o envelope de sua bolsa e o passou a Darlene. Darlene o entregou a mim e eu o passei para Ossi. Então Ossi entregou o envelope como oferta. Quando finalizaram a contagem do valor arrecadado, o pastor anunciou que o total havia sido um pouco mais de $100. O missionário ficou extasiado. Ele nunca esperaria uma oferta tão grande de uma igreja tão pequena. Ele disse: vocês devem ter gente muito rica nessa igreja. Subitamente, isto nos chocou. Nós havíamos contribuído com $87 dos
pouco mais de $100 arrecadados. Nós éramos a família rica da igreja. Não foi isso que o missionário disse? Daquele dia em diante, eu nunca fui pobre novamente. Eu sempre me lembrei o quão rica eu era, porque tenho Jesus. Amém. Vocês entenderam o ponto? Uma história da verdadeira riqueza. É assim que Deus usa, é assim que Deus quer nos usar. Que isso seja um encorajamento, uma inspiração para a gente no lidar com as nossas finanças. Eu tenho aqui uma frase do Jim Elliot. Jim Elliot é aquele missionário que morreu no Equador, trabalhando com tribos indígenas, foi assassinado. E a história ela é verídica, ela é famosa porque depois a esposa do Jim Elliot continuou naquela tribo, evangelizando aqueles que haviam assassinado o próprio marido. E muitas pessoas vieram a Jesus, através daquele ministério. E essa frase diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. O que a gente não pode reter? Dinheiro, riquezas neste mundo. Elas vão para você, elas serão úteis até o dia em que você parar de funcionar. E rapidamente, eu quero dizer, eu lembrei das palavras de um missionário que me impactou muito. Tem me impactado até hoje. Uma pessoa de Deus, sabe aqueles servos de Deus que quando sobem para pregar, você até se ajeita na poltrona, na cadeira, você prende afivela o cinto de segurança, né? Porque a palavra é com poder. E um dia ele falou assim: se a única certeza que você tem neste mundo é que um dia você vai morrer, morra estrategicamente. É óbvio que ele quis dizer, viva de forma estratégica, use seus dias aqui. Você está morrendo, essa é a verdade. Você não sabe, lembra das perguntas que a gente fez? Você não sabe quando você vai parar de funcionar aqui. Então, use o tempo que te é devido aqui de forma estratégica. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, valores, bens materiais, para ganhar aquilo que não pode perder, tesouros celestiais. Essa é uma perspectiva renovada do uso do dinheiro nas nossas vidas. Tem muito mais para a gente falar, aspectos práticos da vida financeira. Gostaria muito de continuar com vocês. Eu estou vendo que a gente está com um tempo super agora apertado, mas tem tempo para uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma coisa que tenha ficado na sua mente, você gostaria de perguntar agora? A gente tenta te atender rapidamente. Você pode levantar a mão, eu acho que o irmão aqui também pode te ajudar. Tá bom? Se não houver perguntas, eu gostaria de orar com vocês agora. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque nós podemos confiar numa herança que é eterna. Nós podemos confiar que tesouros nos céus estão reservados para nós, tesouros onde a traça não come, a ferrugem não corrói, porque elas são assegurados pelo próprio Deus. Deus, nós somos tão pequenos, limitados, finitos, e nós dependemos do Senhor. Deus nos ajuda, nos dá capacidade para entender a realidade das nossas finanças, dessa coisa chamada dinheiro, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Às vezes com fartura, mas muitas vezes também na escassez, na falta desses recursos. Deus, o Senhor é o Deus que a tudo pertence. E nós sabemos que, se for da Tua vontade, colocar em nossas mãos recursos abundantes, o Senhor há de fazê-lo. Mas nós sabemos, Deus, que a nossa responsabilidade é muito grande, que os perigos deste mundo também são tão presentes e tão reais. Então nós te pedimos a Tua proteção. Proteja as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, das ciladas do inimigo que tentam distorcer a nossa identidade, a identidade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus.
Nos proteja, ó Deus, das investidas do inimigo, distorcendo nossos valores, distorcendo os nossos princípios. E que possamos, Deus, a cada instante nos firmar nas Tuas promessas, nas Tuas palavras, que são vida e fonte de alegria eterna. Deus, eu peço a Tua bênção para essa igreja. Deus, eu peço a Tua bênção para esse local, para a comunidade, para as pessoas e famílias que se reúnem aqui como parte do Teu corpo. Peço a Deus pela provisão. Peço, Deus, para que os projetos que o Senhor tem colocado no coração desse povo sejam realizados para a Tua honra e glória. Peço a Deus que o Senhor levante pessoas dispostas a tomarem passos de fé, a ousarem, Deus, com base nas Tuas promessas, e desafiarem o status quo, desafiarem a forma que o mundo as leva a pensar, para que o Teu reino possa ser expandido, para que elas possam ser usadas como instrumentos do Senhor e possam abençoar a tantos, abençoar com abundância que há quando nós estamos no centro da Tua vontade. Abundância, ó Deus, de paz, de alegria, de contentamento e também do poder que emana da presença do Teu Espírito em nós. Dá então, ó Deus, a Tua bênção para essa comunidade que se une aqui, no nome de Jesus. E nós oramos no precioso e poderoso, no grandioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus os abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Vou pedir para o Fábio ficar um pouquinho, se você puder ficar de pé. Quantos foram edificados por tudo que ele falou aqui? Creio que todos nós. Queria, em nome de toda a nossa comunidade, Fábio, agradecer por todo o seu ex-me aqui, por estar conosco aqui nessa noite, trazendo tanto conhecimento, não só técnico, mas espiritual. Eu creio que todos nós estamos aqui um pouco impactados com tudo, com toda essa reflexão. Falava ali com a minha esposa, de fato é uma mudança de mindset, uma mentalidade, e eu creio que você, como um instrumento poderoso nas mãos de Deus, conseguiu, com quantos exemplos bíblicos, com toda a parte científica, conseguiu causar essa transformação e essa semente nos nossos corações. E não teria como nós despedirmos o Fábio se não fosse orando pela vida dele. Eu queria depois também que você deixasse seus contatos, Fábio. Acho que você, não sei se você tem depois. Eu acho que tem uma página, a última, eu acho que eu até não passei, mas depois se você puder projetar. Exato, é a última página. Sim. O Fábio, como ele disse, né, ele trabalha com isso, então se alguém quiser também, logicamente, a gente está aqui para sermos abençoados pela vida dele, que você possa entrar em contato com ele. A gente bate muito papo, eu posso dizer que toda essa mansidão, essa centralidade e esse conhecimento do Fábio tem transformado muitas coisas na minha vida, na vida da minha esposa, e que você também possa experimentar disso. Tira a foto aí. E obrigado mais uma vez, viu, Fábio? Você e os meninos por estarem aqui, e nós vamos orar, amém? Você pode estender sua mão na direção? Vou chamar os meninos para subir aqui também, representando a família. Vem cá, a esposa, e os outros dois não estão, né? Isso. É uma? É a Alessandra e o Thomas e a Ana Beatriz, que amém. Estão lá em Itu. Família abençoada. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pela vida do Fábio, da família, dos meninos, aqueles que estão aqui, a esposa, os outros filhos que estão em casa. Nós queremos, Pai, cobri-los com a Tua bênção, Jesus. Nós queremos cobri-lo, Pai, com as nossas orações, que sabemos que é o melhor presente, Pai. É o que nós temos de melhor para dar. E nós queremos declarar sobre a vida do Fábio, Jesus, dessa família abençoada, ainda mais deles serem usados por Ti, Pai, que eles possam ser ainda mais usados na vida de outras pessoas, neste mundo, Jesus, esse trabalho que Ele tem feito, levando o reino, levando, Pai, a educação financeira, levando o planejamento financeiro, ajudando tantas famílias, Pai. Eu oro para que isso se estenda, para que isso se alargue na vida dele, que ele continue sendo esse instrumento poderoso nas Tuas mãos, que o Senhor dê ainda mais capacidade, Senhor, técnica, Jesus, espiritual, conhecimento espiritual, para que onde ele chegue, onde ele pise, Pai, ele possa impactar multidões, ó Senhor, nações, Jesus, toda língua, todo povo, toda raça, Jesus, possam ter o conhecimento através da vida do Fábio, Jesus. Guarda a vida dele, a vida da família, coloca os Teus anjos blindando, Jesus. Nós oramos, Pai, para que a empresa cresça, para que os negócios, Jesus, para tudo aquilo que ele tem visto fora, Jesus, todos os sonhos que o Senhor tem colocado no coração dele, que venha à luz, porque nós sabemos, Pai, que isso virá
usar para abençoar, para promover o teu reino, Jesus. Nós declaramos ainda mais alargado o ministério do Fábio, Jesus, e nós aqui despedimos ele debaixo da tua bênção, Senhor, que ele possa, Senhor, ter ainda mais surpresas da tua parte e experimentar da tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós oramos em nome de Jesus, e aqueles que creem assim comigo digam amém. Amém e amém. Deus abençoe, um prazer estar com vocês. Amém, Obrigado, Fábio. Amém. Muito obrigado. Esse aqui é seu. Nós estamos encerrando, que você possa ter um tempo de comunhão. Nós temos ali atrás toda a nossa estrutura ali, vamos servir um pedaço de pizza, que você possa processar isso com outras pessoas, sentar em grupo ali, temos uns minutos para isso, não saia correndo, e o Fábio vai estar aqui um pouquinho, se você quiser bater um papo com ele, vir aqui rapidinho, pegar alguma informação, cumprimentá-lo, enfim, temos tempo para isso, amém? Eu vou orar pela sua vida, para nós sairmos daqui debaixo da gratidão, da bênção e da paz do Senhor. Rapidamente, estenda a sua mão na direção do altar. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor fez com que nós experimentássemos. Obrigado porque fomos aqui surpreendidos, Pai, por tanto conhecimento, conteúdo. Eu creio, Pai, numa igreja próspera, eu creio numa igreja, Pai, que é cabeça e não cauda, numa igreja que foi criada a sua imagem e semelhança, portanto uma igreja, Senhor, que tem recursos, as suas finanças, Pai, no reino, Pai, debaixo dos teus princípios. Nós estamos aqui, Pai, orando para que o Senhor nos fortaleça, nos faça nos dar esse entendimento, essa clareza, para que isso tudo seja praticado, Jesus. Não queremos ser ouvintes negligentes, queremos ser operosos praticantes da tua palavra, não só, Pai, nas questões espirituais, mas também, Senhor, nas questões práticas financeiras, Jesus. Levanta um povo, Pai, que oferta, que dizima, que é generoso, que administra bem as finanças, que administra bem, Senhor, os recursos que vêm das tuas mãos, Jesus, porque está escrito que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Pai, tudo que temos veio de ti, porque tudo que temos é teu, é para ti, todas as coisas são tuas, Jesus, e nós queremos, Pai, como vimos hoje, sermos generosos, colocarmos tudo que nós temos nas tuas mãos, Senhor, administrarmos isso da forma mais excelente, porque sabemos que fazendo assim, estamos promovendo o reino, Pai, e sabendo que fazendo assim, como vimos no início, Pai, seremos generosos, enriqueceremos em tudo para a generosidade, Jesus. Levanta homens generosos, mulheres generosas, homens, mulheres prósperas, para que o recurso seja bem empregado e para que o teu reino seja expandido. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, declaramos que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, e aqueles que são ricos, prósperos e administram bem as suas finanças, digam amém e amém. Glória a Deus, boa noite a todos. Que você possa olhar para quem está do seu lado antes de você sair, dê um abraço e diga: você é um bom mordomo, portanto Deus colocará muitas riquezas nas tuas mãos. Graças e paz a todos.